Olá, sejam bem-vindos ao programa Descomplicando a Vida. Meu nome é Adriana e, juntamente com a Thaís, vamos promover um bate-papo que tem como objetivo provocar um processo de reflexão a respeito da forma como lidamos com os desafios do cotidiano, qual a relação que queremos ter com a nossa vida, como queremos escrever a nossa história. Nosso convidado de hoje é o Ronaldo. Ele é advogado, professor associado da Fundação Dom Cabral e consultor de famílias empresárias, mas acima de tudo, um ser humano diferenciado. Espero que vocês gostem dessa conversa e fico aqui na torcida para que alguma dessas reflexões te ajude a lidar com as suas questões. E aí, acho que vamos começar com essa pergunta. Como é que a gente descomplica a vida? É possível descomplicar a vida? Ai. Adriana, acho que é possível descomplicar a vida se você esperar chegar à sua idade. Me conta, acho que Benjamin Button é um filme muito interessante. É claro que você vai pegando por média, né? Mas assim, eu te falo que minha vida ela sempre foi super complicada, né? Não minha vida, né? Minha cabeça. Mas eu acho que depois dos 40, minha vida começou a ficar um pouquinho mais descomplicada, e agora eu fiz 50 agora recentemente. Eu acho que ela ainda está um pouco mais descomplicada, porque uma coisa que eu falei que ontem eu estudei para conversar com vocês hoje, já vou fazer a primeira citação doutrinária aqui. O que a Thaís falou com o evento que aconteceu com ela, você começa a achar que vale a pena ter propósito, né? Você tem coragem de ter um propósito. Então, eu acho que você ter um propósito descomplica a vida, né? Então, mas eu acho que isso vem com a idade, vem com a maturidade, né? Não adianta forçar a barra, porque o tempo, você falou muito ontem também, o tempo determina, o tempo dita, né? Não adianta a gente tentar, cada um tem seu time, né? Não adianta você tentar bypassar isso, porque não vai dar boa coisa. Agora, uma coisa interessante foi assim que você falou aqui, né? Então, assim, descomplicar a vida tem a ver com a cabeça, como a gente com a percepção, né? Lógico, com a percepção, né? Eu sou um cara que nunca fui rico na minha vida. Com 3 anos de idade eu fui para o interior, cidade de 10 mil habitantes aqui. Então eu tive 50 avós, 450 tias. Eu era sonâmbulo, eu acordava e dormia na casa do vizinho, estava tudo bem, porque era minha casa também. Meu pai era um dos 2 médicos da cidade, então todo mundo me conhecia, todo mundo me vigiava e tal. Eu nunca tive muita grana, mas eu sempre tive comida, sempre tive carinho, sempre tive boa educação. E música clássica, quando eu era criança. Então, assim, minha vida não pode ser, por definição, por média que a gente vê no mundo inteiro, minha vida não pode ser complicada. Mas, evidentemente, ela é complicada. Ela foi complicada há muito tempo. Por isso que pessoas como vocês são essenciais nesse mundo, né? Terapeutas. É porque, na verdade, se você olha só pelo olhar básico mesmo do que você falou, eu tive comida, eu tive casa, eu tive família, e daí todo mundo olha pra gente e fala, não, então pronto, então isso tá resolvido todos os problemas da vida, né? Então daí tem que ser fácil. Mas não, muito pelo contrário, eu acho. Eu acho que hoje eu penso um pouco assim, quanto mais conforto, entre aspas, a gente tem durante a vida, mais a gente vai parar para pensar nas etapas da vida da gente. Talvez quem precise levar uma vida de muita luta durante todo o tempo não tenha tempo para parar, porque precisa lutar para isso, né? Eu fico pensando nessa parte também. Então, a gente acaba pensando, talvez, tendo mais tempo de pensar o que a gente pode fazer para a gente melhorar. Quem não tem onde muito melhorar, eu acho que daí a coisa é mais difícil. E quanto à pergunta da Dri, que a Dri começou, sim, é possível descomplicar a vida todo dia, a toda hora, a todo minuto, com todas as pessoas. Eu acho que no trabalho é exatamente uma questão de pensamento mesmo, né? A gente escolher a batalha que a gente quer lutar, o que a gente quer fazer e enxergar as coisas com mais simplicidade, porque às vezes a cabeça da gente transforma a coisa numa coisa tão grande e às vezes para resolver tão facinho. Eu acho que essa é a grande coisa para descomplicar a vida, né? Thaís, você falou assim, pelo que você estava falando, para ver se eu entendi,
Descomplicar a vida é começar a viver a vida. É não pensar tanto nela, mas é viver a vida. Exatamente. É sobre isso. É sobre você, acho que não se cobrar tanto, não querer sempre atingir a expectativa dos outros, é você levar a sua vida do jeito que te alimenta. Eu acho que essa é a grande coisa. E me veio duas coisas assim. Primeiro, fazer as pazes com a dimensão do humano. Que assim, humano erra. Você vai errar. Humano nunca é perfeito. Você não vai ser perfeito, né? E entender um pouco as regras desse planeta Terra, que assim, não tem como não ter falha, não tem como não ter altos e baixos. Aí talvez você tenha falado isso, né, Ronaldo? Acho que a idade mostra regras que a gente não pode lutar contra. E aí, talvez, entender esse funcionamento da vida, a gente acaba lidando um pouco melhor. Porque tem coisas que são inevitáveis. Talvez a gente, desculpa, talvez a gente aceite mais. Conforme o passar da idade, eu acho, né? Hoje eu vejo, eu já não brigo com tanta coisa, mas eu acabo aceitando algumas coisas e acho que tudo bem. É a história que eu não gosto muito de palavras da moda, não, mas aí vai uma delas, né? É a tal da resiliência, né? Isso vai te tornando, né? Resiliente, e uma coisa que eu acho que é muito importante da gente conversar hoje, porque a gente está conversando isso só no nível, talvez no nível importante, mas ainda no nível superficial, a tal da tolerância, né? Você precisa e a tolerância aí entra nas dimensões todas, de tolerância com o outro, com uma ideia diferente, né? A gente fala muito de tolerância em termos de racismo, de sexismo, mas eu acho que a tolerância das ideias, eu acho que hoje nos agride mais ainda. E também tolerância com você mesmo, né? O Chopra tem aquele livro que fala do efeito do lado sombra, né? A gente acolher o nosso lado sombra. Essa sempre foi a minha luta. Eu nunca soube se era o meu anjo bom e meu anjo mau o tempo inteiro se digladiando aqui para ver quem me convencia. O anjo mau me convenceu muitas vezes. Acho que ele ainda está com um score positivo. Mas ele convence a gente muitas vezes mesmo, Ronaldo. É exatamente isso. Não tenha. E assim, como é difícil. Eu gostei que você falou, Ronaldo, da tolerância. Acho que muitas vezes a intolerância com o outro tem a ver com uma projeção de uma intolerância interna, né? Então começa por aí, e tolerar a imperfeição. Né? Você falou da sombra, é tolerar a imperfeição, tolerar que nem sempre o que a gente quer, o que a gente dá conta de fazer, que tem um delay entre o mental e o emocional, né? Odri, eu acho que isso que você acabou de falar foi a grande chave para mudar muitas coisas na minha vida. Eu entendi que quando eu não tolero o outro, é sobre mim que eu estou falando. Quando eu acho que o outro está fazendo alguma coisa que me incomoda de certa forma, muito, e não é pouco, assim, às vezes pouco tudo bem, é uma coisa pequena, mas quando me incomoda muito, quando me tira do eixo, daí eu falo, opa, isso é comigo, não é com o outro. Onde eu tenho que resolver isso, que eu ainda não entendi meu mecanismo, né? Todas as vezes que a coisa me incomoda demais, então, se eu não estou tolerando uma coisa, é porque ela bate dentro de mim diretamente. Então, acho que hoje também, essa coisa que o Ronaldo falou da tolerância com o outro e todas essas discussões de ideia que é muito polarizado hoje, é porque a gente não se resolve dentro. E daí a gente joga tudo. Então, daí tudo se polariza muito. Então, o racismo, o sexismo e tudo isso. Então, quando você passa a se entender e falar, opa, isso bateu em mim, não foi no outro, e daí você não briga mais com o outro. Daí sua tolerância aumenta. Thaís, você está falando assim, se a gente entende aonde está o problema, a vida descomplica. Por exemplo, na hora que alguém te deixa possesso, puto, com ódio, você acha que o problema é o outro, fala, espera um pouco, acho que não está aí o problema. Acho que a questão é minha. Aí você descomplica porque você não passa a exigir do outro uma mudança. Sendo que o problema não está nele, e ele mudar de comportamento não vai mudar nada. A questão está em como você reage a essa situação, né? Sim, exatamente. Eu acho que hoje, quando eu reajo mal a alguma situação, que principalmente quando é troca de ideia, ou quando o outro tem uma atitude que te incomodou, eu falo, calma, eu acho que essa parte é minha. Aonde tá a minha partinha para eu dar uma olhada aqui no meu caderno de recordações da minha cabeça? Onde está isso que eu vou poder arrumar para eu ser um pouquinho melhor e dar para outra vez talvez eu entender? Não, o outro tem o direito de ser assim, mas isso me pegou, é meu, sabe? Ou seja, Adriana, gente, eu acho.
Fala, Desculpa. Ronaldo. Eu ia trazer uma coisa que eu sempre escutava, isso era uma época que eu estava lá, meus 18 anos, um pouquinho depois disso até, eu era muito esotérico, gostava muito dessas coisas. Eu comecei a ouvir falar muito desse negócio dos anos 2000 e da mudança que ia ter nesses anos 2000, né? Uma nova era que se instaurar e tudo. Você sabe que, de uma forma ou de outra, eu acho que a gente acaba vivendo essa nova era, e quando a gente vê, para falar de descomplicar a vida, né? E em termos de tolerância, eu tenho conversado muito com a minha vaidade, com o meu ego. Porque esses são limitadores muito grandes do desenvolvimento. E acho que, na verdade, nós ainda estamos inseridos, nós ainda estamos pautados por uma sociedade que a base dessa sociedade é capitalista, é a sociedade do ter, é a sociedade do possuir, do lutar, do conquistar. E acho que a gente está em franca mudança para uma sociedade ecológica, de uma relação com o outro, uma relação com a Gaia, que é a Terra, né? Assim, é diferente. E acho que a gente está no meio disso, sabe? Assim, também, então, acho que se a gente conseguir sair da perspectiva e olhar os 300 anos, acho que a gente fala, putz, o pessoal está indo, né? O pessoal eu acho que isso é uma coisa importante da gente trazer. Dica de filme, né? Vamos falar, tá no Netflix aí, esse filme I Am. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse filme. Não. É lindo, maravilhoso, é super legal esse filme. Conta a história disso, um cara que tinha tudo, os caras do Jet Set, cara que tinha seu próprio jato, andava, era um diretor de Hollywood, eu não lembro o nome de ninguém na vida, na verdade. Eu assisti. Assistiu. Agora que ele você foi falou... abrindo mão de tudo. Ele teve um acidente de bicicleta, né? Sim, até um caso parecido com... E ele foi mudando tudo. E ele vê, né? É o espírito Ubuntu que a gente vê na África o tempo inteiro, né? Sim, Minha próxima tatuagem, inclusive. Eu acho que Ronaldo, e você falando isso, uma coisa que eu faço na minha prática em alguns momentos, falar isso aqui, essa decisão, ou isso que eu estou tentando fazer, alimenta o meu ego ou a minha alma? Eu ia falar exatamente sobre isso. Eu tive uma conversa com uma amiga sábado, né? E eu passei por uma situação no final de semana. Aí ela falou assim: mas eu falei, a pessoa fez isso, tal, para mim. Daí eu tava conversando com ela, eu falei, mas isso é dela. Eu não posso. Se ele fez mal, se ele não fez, como ele fez, não é meu. Eu falei, ele vai ter que cuidar disso dele. Se ele acha que ele tá certo, ele vai cuidar. Mas você poderia ter feito alguma coisa, você teve oportunidades. Eu falei assim, então, mas quando você tem oportunidade, eu tô alimentando meu ego. Então, agora eu estaria numa conversa com você falando assim, não, ele fez isso para mim, mas eu também fiz isso. Então, pronto, tá igual. Não, ele fez isso para mim, eu não fiz. Que bom que eu não fiz, eu não alimentei. E não vou fazer agora, porque não é essa a minha parte do ser humano que eu quero alimentar. Eu quero alimentar minha parte de continuar sendo uma boa pessoa e fazer com o outro o que eu gostaria que fizesse comigo, não que não fizesse. Então, essa foi a grande coisa, a hora que o Ronaldo falou. Eu falei, nossa, passei isso esse final de semana. Então, eu sempre também tomo esse cuidado. Peraí, o que eu estou alimentando? Meu ego ou minha alma? Não, o meu ego eu não quero alimentar. Então, é um exercício bem difícil, não é fácil, principalmente porque somos seres humanos, né? E se você der o troco na mesma moeda, você fala, eu tô igual. Mas é daí que você alimenta errado. Daí, quando eu falei assim, não dei o mesmo troco, daí eu alimentei minha alma e falei, é isso, sabe? Eu acho que essa é a diferença. Thaís, e na hora que a gente opta pelo ego, você não fica alimentado, você fica no vazio. A hora que você opta pela alma, você se alimenta. Sim, eu acho que daí a gente acaba até, por exemplo, você libera até o outro da culpa. Você fala, é um problema dele o que ele fez. Sim. Não tem mais relação comigo. O que ele fez não me diz respeito como ser humano. Então, daí você separa. Então você fala, eu continuo vivendo bem, para mim tá tudo bem, e eu vou seguir meu caminho desse jeito, sabe? E a hora que você fala não é fácil, porque às vezes não é fácil a autocrítica. Estou fazendo isso por pura vaidade, por puro ego. Porque isso exige maturidade, né? Sim. Exige uma coragem também, né? Assim, é interessante esse negócio de... Eu me identifiquei muito com a sua ida para a África, apesar da nossa história na África ser completamente diferente, inclusive a razão de ter ido. Mas eu fui para a África, foi para conversar com o meu ego. Eu falei isso desde quando eu saí daqui. Eu estava muito resistente aí, porque primeiro a Covid estava já espalhada, então eu estava sofrendo pressão de meu médico de um lado e para não ir, não é? E uma pressão interna para querer ir de outro lado e tudo. Além disso, as pessoas me ponderaram coisas muito interessantes antes de ir para pessoas próximas, não é? Não era assim, que você vai... essa história de ir para a África parece muito com um safari humano. Me falaram isso me tocou muito fundo. Parece que você vai lá para ver a desgraça e, às vezes, para espiar um pouco dos seus
da sua culpa. Então você vai lá e depois, posta, olha como é que eu sou um cidadão bom que estou ajudando as pessoas, né? Então essas coisas me impactaram muito, eu fiquei, vou ou não vou, vou ou não vou. Quando eu resolvi ir para conversar, tanto que eu fui escondido para a África, escondido não das pessoas, evidentemente, eu fui escondido atrás de uma câmera fotográfica. Eu fui para lá e falei assim, minha vibe aqui não minha vibe aqui é tirar foto das pessoas, porque eu queria observar mais do que falar, sabe? É porque, observando o outro, eu queria tentar me observar. Eu não sei se eu consegui, não, mas foi um exercício super interessante, né? E o impacto que aquilo causa na gente, né? A felicidade deles me incomodou muito. Um aspecto me Incomodou? incomodou Fala sobre isso. no sentido de instigar. A felicidade, eu pensava como essas pessoas tão miseráveis, assim, eu fui para um lugar, obviamente, mais Nutella do que a Thaís, né? Eu fui para um lugar que um prato de comida por dia faz a diferença na vida de uma pessoa. Sim. Como que essas pessoas podem ser felizes? Como é que elas podem cantar? Tinha umas tias lá que acordavam a gente todo santo dia, a gente ficou no acampamento, debaixo de uma árvore, cantando uma música no dialeto deles, louvando a Deus. E fazia questão que a gente ficasse lá. E eles são alegres. Eu fui num ritual de uma das igrejas lá, eu não sei muito, assim, que era cantando o tempo. Era uma luz de 60 watts só. Então o negócio era super escuro. E aquelas pessoas cantando, parecia aquele coral norte-americano das igrejas, sabe? Uma coisa linda. Como eles podem ser tão felizes com tão pouco? Essa é uma coisa que me incomodou, me instigou. Incomodar que eu falo, me instigou muito a pensar. Né? Mas agora, Ronaldo... Mas incomoda mesmo. Eu acho que essa é porque é da gente. Para mim incomoda porque eu não consigo porque eu tenho tudo e não consigo. Então alguma coisa que pega em mim. Me incomoda. Eu entendo perfeitamente quando você fala que te incomodou. Por que tenho tudo e não consigo isso? Que aos olhos de você enxergar o mundo é tão fácil. Daí eu acho que essa é a grande pergunta, que é a grande dificuldade que eu tive também quando eu voltei. Tenho tudo, mas não consigo? O que eu tenho que buscar? Aonde está? O que eu tenho que buscar dentro de mim para eu também ter isso que eles têm? Onde isso alimenta? E que crenças que eu tenho que questionar, que paradigmas eu tenho que quebrar, né? E aí, até a hora que você estava falando, Ronaldo, tem uma coisa, eu acho que descomplicar a vida tem a ver com ampliar repertório, que é isso que vocês dois fizeram, fazem com essas viagens, que é deixa eu entender o mundo, deixa eu ampliar repertório, é o que você falou, deixa eu me... Né, o Ronaldo falou que eu vou atrás das câmeras, mas vou para lá, e aí eu estou em busca de algo, né? E eu estou me colocando em situações que com certeza vão me trazer algumas informações. Então, acho que descomplicar a vida tem a ver com viver também, tem a ver com se permitir, com ampliar a câmera, né? Com se colocar em situações Adriana, diferentes. Você está falando isso, eu tô viajando aqui nas mulheres que a vida me apresentou. A vida é muito generosa para mim, porque me apresenta muitas mulheres bacanas. A Adriana é uma delas, inclusive, eu sei que foi na sua também. Eu costumo falar, eu sou advogado, eu acabo dando muita palestra, porque eu estudei saúde, direito da saúde e tudo, mas eu falo que a melhor coisa, eu fiz um doutorado na França, mas eu falo que a melhor coisa que eu fiz na minha profissão foi fazer terapia. O tempo inteiro fazer terapia, porque terapia me ensinou algumas coisas interessantes. Primeiro foi, efetivamente, a escutar, que é um exercício super difícil, e eu presto muito atenção nisso. E a segunda foi nisso, foi de prestar atenção. A história da câmera é porque eu captava o olho da pessoa. Eu captava o olhar, ainda numa época que não tinha máscara, né? A gente que acha tão ruim máscara tem um lado ruim, né? Que tirou um pouco da nossa expressão, mas tem um lado bom que você começou a fixar mais no olho ainda, né? Então, se você olhar no olho, olho no olho, isso é uma coisa muito interessante. Eu acho que quando você consegue se permite fazer isso com respeito aos valores dos outros, você também... essa é uma bela de uma forma de descomplicar a vida, porque você não se sente responsável por tudo. E acho que essa é uma grande questão. Seja por vaidade, seja por estrutura social, por imposição social, você muitas vezes se sente responsável pelas coisas. E você não é. Você é pequeno, você não é nada perto para isso. Né? Você vê o seu tamanho, pequeno e grande ao mesmo tempo, é interessante, né? Agora, Ronaldo, vou até ter uma liberdade aqui e usar um pouco do que eu te conheço, desse histórico. Uma coisa que me chama muito a atenção no teu perfil, que eu acho... Por isso, eu falo assim, a gente jamais convidaria uma pessoa, a princípio, complicada, né? Ou que tivesse uma postura de complicar a vida para bater esse papo, né?
Eu acho que você tem uma coragem muito grande nas relações, que é isso que você falou. Né? Tem a terapia, tem olhar o outro com o olho, mas você tem uma coragem de buscar se relacionar. Né? E é isso, e relação pode ser um puro contato visual, é olhar o outro, é ouvir o outro, e isso tem que ter coragem, mas é isso que dá mais elementos de como é que são as pessoas, né? De como é que é a vida. Assim, é uma coisa que eu admiro muito em você, essa coragem do se relacionar. Assim, eu não sei te falar se é coragem, mas assim, se tem uma coisa, de novo, né, a história dos 40, sempre tem uma crisezinha no meio do caminho, e eu fiquei pensando muito qual é que era da minha vida, né, o que eu fazia. Direito, eu sou um cara que nunca fiz audiência na minha vida, sabe? Então tem umas coisas assim meio... Eu sempre estudei um pouco além do direito em si, né? Mais até do que o próprio direito. E eu me realizei, e foi, na verdade, foi uma psicóloga que me falou isso, mas foi filha da minha terapeuta. A mulher, né? Menina, né? Ela tem a mesma idade do que eu, e ela me saca em alguns momentos. Teve uma vez, quando eu estava começando meu doutorado, ela deu um livro que chama O Curioso. É um livro super bacana que ela sabia desse meu perfil. E depois ela me falou um negócio, ela falou, Ronaldo, o que você precisa de admitir para você, que o que você faz na sua vida, independente de você ter feito medicina, eu perdi meu vestibular, tá, para medicina, ou o direito que você faz, você está cumprindo uma missão de sua família, que é cuidar de pessoas. Bom, e eu entronizei com isso, entronizei isso na minha vida, e hoje o que eu faço, que é lidar com o processo de sucessão de famílias, empresários e tudo, o enorme prazer que eu tenho é a chance de ouvir as histórias das pessoas. Porque esse é um prazer que exige, de um lado, humildade, porque você não pode impor valores, né? E, de outro lado, você precisa saber honrar essas coisas. Mas é muito bom. Eu costumo brincar que o Luciano Huck, que é meu principal concorrente nessa vida, porque ele escuta pessoas profissionalmente. Eu adoro escutar a história das pessoas, sabe? Eu fiquei ontem estudando para a gente conversar hoje aqui, a Thaís conversando, escutar e entender como é que essa dinâmica familiar de dentro é muito legal, é muito bom. Você sabe disso, você faz isso sobejamente, né? Eu faço isso como advogado, mas eu tenho essa oportunidade, isso é muito bom, isso é muito legal. Isso alimenta, né? É porque é conexão com outro ser humano, sabe? A gente ficou muito tempo conectado com coisas, muitas coisas. Eu acho que eu, pelo menos, quero cada vez mais me conectar com o ser humano. É evidente que tem a marvada do dinheiro que você precisa sustentar, e eu tenho uma preocupação sempre com isso, porque eu quero viver minha vida no futuro bem vivida, sem depender de ninguém e tal, mas eu quero buscar experiências que me conectem com outro ser humano, quaisquer que sejam elas, sabe? Eu acho que isso que, de novo, a Thaís falou, e eu concordo, isso que alimenta a alma e não o ego. Agora, o melhor de tudo, e que eu acho que é possível, é você fazer dinheiro, você ter uma remuneração por aquilo que alimenta a tua alma. Mas aí é brincadeira de mau gosto, né? Não, gente, eu acho que é o meu caso e acho que é o teu. É o meu. Daí, acho que não é tão o meu, mas não tem problema nenhum. Foi o que eu falei. Agora, Thaís, eu acho que é o seu... Sabe o que eu acho? Na tua vida, o teu trabalho tem a ver com uma questão de vida, então acho que te alimenta. Sim, eu também acho. Você tem um de resgate. Não é uma coisa que eu largo e nada disso. Talvez, se não me alimentasse em nada, eu não faria, né? Eu sou muito dessa linha, né? Eu não... com a Adriana eu aprendi a falar não para as coisas, então eu não faria mesmo, se eu achasse que não era útil para nada. Mas sim, eu também trabalho como Ronaldo para pensar que mais para frente eu quero fazer... na verdade, é o fazer mais, na verdade. Eu acho que a gente faz, mas é o fazer mais e me doar mais e poder distribuir mais. Eu acho que essa né, isso é uma coisa que me alimenta. Daí, assim, tem coisas que te alimentam a alma e tem coisas que te transbordam a alma, né? Eu acho que essa é a grande coisa da vida. Então, me alimenta a alma, mas tem coisas que me transbordam a alma. E daí você vai sentindo isso e encaixando dentro de você. Na hora que eu falo de alimenta a tua alma, que eu acho que, sim, quem vem de uma empresa familiar tem uma história com a família. Tem uma história a ser, né? E se a gente está fazendo a nossa história, isso alimenta a nossa alma. E acho que você ainda tem uma história a ser realizada aí. Por isso que alimenta. Né? Eu já não tenho. Para mim, já tem a ver com o outro. E cada um tem que ter essa sensibilidade, porque não dá para ter a mesma receita.
Cada um na tem verdade, é a percepção, né, Dri? Que na verdade acaba sendo o mais difícil. Sim. É uma coisa simples que você fala, é fácil de entender, mas é o mais difícil de você entender onde você está na vida, se localizar onde você está na vida, e daí a partir daquele ponto falar assim, ó, esse é o ponto, agora para onde eu vou? Eu acho que essa é a grande dificuldade, né, que a gente tem. Daí depois que a gente descobre um pouquinho isso, porque eu falo que a gente muda todo o tempo, eu pelo menos sou uma pessoa, né, a Adri sabe que as ideias vão entrando em mim, vão vindo e eu vou mudando, eu tenho uma frequência de mudança muito alta. Flexibilidade, uma capacidade de aprendizagem, né? Isso, e daí você vai escolhendo o que você vai fazer. Não que você não possa mudar durante a vida, mas vai sempre tentando ir por onde alimenta, na verdade, né? Isso que eu busco. Acho que é mais ou menos o que o Ronaldo falou. É porque nós estamos falando sempre de legado, né? E hoje as famílias, né, Adriana, assim, a gente vê isso, né? Profissionalmente a gente vê tudo. As famílias, elas mudaram a relação dela com a empresa, sabe? Eu tenho assistido um pouco, 1 hora e 34 minutos que eu te acompanhei, eu consegui intuir uma mudança na sua família na relação com a empresa. A empresa que normalmente domina todos os desejos, pensamentos, a história do seu irmão Claudinho que tem que ir para a empresa e tudo, em algum momento isso inverte e é a família que domina a empresa e a empresa é uma provedora da felicidade das pessoas. É muito legal porque isso está acontecendo agora. Eu capto isso nos últimos 5 anos, sabe? Sim. Nos últimos 4, 5 anos que eu capto esse tipo de modificação, com total respeito e honra ao que foi construído, mas as pessoas pensando no futuro, pensando no legado. É muito interessante ver isso, sabe? É muito legal ver isso. Por exemplo, quem não tem, vamos supor, empresa familiar, mas eu acho que é a mesma relação, é o dinheiro que nós servimos ao dinheiro e à fabricação do dinheiro, ou é ele que nos serve? Exatamente. Quem é escravo de quem, né? Quem é escravo de quem? O quanto que eu preciso, até onde vai esse limite? E como é que eu posso usar esse dinheiro está a serviço de quem? Né? Então, acho que tem essa relação também. Sim, porque, na verdade, eu sempre tive isso dentro da minha família, né? Mas eu venho de uma família simples, então, realmente, meu pai e minha mãe não tinham condições. Então, o dinheiro sempre foi muito buscado em casa, lógico que sim. Mas, em contrapartida, também você consegue enxergar que também não é necessário, mas não é só o necessário. E daí a hora que você vai para a África, que, por exemplo, não é o suficiente. E que você vê que você está indo lá para ajudar, e daí você acha que você está levando alguma coisa. E a gente tem todos os nossos princípios, né, já formados do mundo capitalista, do que precisa e tal. E daí você vai lá e você vê que isso não é o mais importante para eles. Óbvio que a gente precisa de dinheiro para viver, para comer, o básico todo mundo sabe. Mas eu não preciso acumular tanto quanto a gente acha que a gente nasceu para fazer, ou para realizar, ou para acumular. E daí isso ressignificou um monte de coisa na minha vida, né? Descomplicou, na verdade, um monte de coisa. Porque daí eu não passei a depender do dinheiro. Óbvio, eu quero guardar para eu ter uma vida boa, mas o quanto eu preciso guardar? O quanto eu não posso aproveitar a vida durante o caminho? Eu acho que essa é a grande coisa. Né? Você está no trajeto. Se você só vê o ponto final, você tem que ir olhando a paisagem que está do lado, senão você não vive também, né? Tá, e você está me lembrando, às vezes vem alguns clientes para o consultório e que acabaram de se aposentar e entram na maior depressão, porque eles viveram uma vida falando, quando eu me aposentar, eu vou viver a vida, eu vou aproveitar a vida. Mas aproveitar a vida é uma habilidade, é uma musculatura. Se você não trabalha isso, se você não treina aproveitar a vida, não tem isso de uma hora, porque eles entram e falam, e agora? O que eu faço com a minha vida? Porque não tem relação com a vida. Né? E até porque, né, Dri, igual fala, quando a gente é novo, a gente tem tempo, mas a gente não tem, e saúde não tem dinheiro. E daí as coisas também vão se transformando. Se você deixar para fazer só lá na frente, você vai ter o dinheiro, mas você não tem tempo e não tem saúde se a gente for muito velho, né? Então, acho que isso é a grande coisa. Você, que é mais ou menos do Benjamin Button, que ele falou, você vem vindo, mas se você não for olhando para o lado enquanto você está caminhando, você está desperdiçando. Você está desperdiçando visão, você está desperdiçando vida, você está desperdiçando momento, sabe? E você está deixando de viver o presente. Acho que viver o presente descomplica a vida.
Não se prender ao passado nem no futuro. Fala, Ronaldo. A Thaís falou uma coisa sobre a África que me lembrou uma coisa que as pessoas falavam e a gente não consegue realizar até chegar lá. Também a gente foi para a África e você acha que você vai lá e você vai levar para as pessoas. Você está indo lá para doar alguma coisa, que seja seu tempo e tudo. Chega lá, no primeiro segundo, Adriana, não dura 2 segundos para você se sentir idiota e arrogante ao mesmo tempo. Você não leva nada, você recebe, sabe? E não é aquela história de voluntário, porque faz bem pessoal. Não, na prática, porque eles, tudo bem, eles recebem aquilo, eles gostam, os meninos até eles brincam com você e tudo, mas o que eles te entregam é um negócio tão... Eles te entregam isso, eles te entregam a sua insignificância, eles te entregam a sua não necessidade de ter tanta coisa. É muito interessante quando você passa isso, assim, e tem uma outra coisa também para voltar a falar de ecologia. O tal do solo africano é uma coisa impressionante, sabe? A primeira vez que eu pisei no solo africano mesmo, no chão, foi numa árvore, foi no baobá, que é uma árvore, pelo menos, eu não sei se é uma árvore africana, mas lá em Moçambique é dessas árvores milenares. A energia daquele lugar é uma coisa impressionante, sabe? Uma coisa impressionante que te leva a uma outra coisa, para a gente falar, descomplicar a vida, que é você também olhar para dentro. Eu acho que você precisa de se conhecer e você precisa de fazer um movimento introspectivo, muitas vezes. A introspecção é muito importante para você ter uma vida mais tranquila, sabe? Eu vejo muita, principalmente agora, ainda mais agora com rede social, muito pouca gente trabalhando muito pouco a sua própria introspecção, né? Eu acho que o movimento de introspecção é um negócio, eu não sei se é coisa de alma velha, mas eu sei que isso é um negócio muito legal. É uma coisa para você... Sim. Agora, gente, como é que eu vou me conhecer se eu não tenho esse momento de olhar para dentro e de introspecção? Fica impossível, não tem como. Olhando só para fora, entendendo só o fora, não se preocupando com dentro. Então, Ronaldo, faz super sentido. Vinho. Por isso que precisa de beber vinho. Vinho que põe para dentro. Exatamente. Mas eu acho que vocês já me convenceram, eu vou para a África, tá? A gente faz um outro programa quando eu voltar. Quando eu cheguei, o primeiro dia que eu cheguei na África e eu fui passear, né, e conhecer um pouco, eu andei por ali e é tão medíocre a nossa visão. Eu sinto essa palavra mesmo. Eu fui tão medíocre porque eu cheguei lá e pensei, da primeira volta que eu dei, assim, nas poucas horas que eu tinha chegado. E daí eu fui para uma igreja também, então daí uniu outras ONGs em casa, acho que tinha mais ou menos umas 40 pessoas na casa que eu estava, e eu tinha andado por ali, e antes dessa reunião, que todo mundo foi se apresentar, eu tinha pensado, o que eu vim fazer aqui? Porque isso daqui não tem solução. Esse foi o primeiro pensamento que eu tive. Falei, peguei minhas coisas, tô gastando meu tempo, tô gastando isso por uma coisa que não vai adiantar, entendeu? E eu sou muito crente em Deus, né? A Adri sabe, aí eu sou super, né? E eu falei, Deus, sinceramente, né? E daí chegou na hora... Mas muito pragmática também, as coisas têm que dar resultado. Muito, então, assim, se não resolve, o que eu tô fazendo aqui, eu falo que eu tava falando hoje pra mim, eu falei, Deus tem que me provar... Eu fico perguntando as coisas o tempo inteiro, daí Deus vai me provando, chega uma hora que eu não tenho mais por onde sair. Eu tenho que acreditar mesmo e não tenho o que fazer, porque eu sou super pragmática. E daí... entrou um casal com 2 filhos, né? E eles falaram assim, vocês já se perguntaram o que vocês vieram fazer na África? E a hora que ele fez essa pergunta, eu falei, eu já tenho a resposta, mas eu vou ficar quieta, porque se eu falar isso, eu vou ser massacrada aqui, né? No meio de todo mundo que tá aqui. Falei, daí ele virou e falou assim, se vocês chegaram aqui hoje e vocês acham que o que vocês vieram fazer foi muito pouco, ou que não vai adiantar nada, eu só quero que vocês lembrem de uma coisa, que o oceano é formado por gotas para ser aquela imensidão que é. Então, lembrem-se, mesmo sendo pouco, de pouco em pouco é que a gente vai fazer o grande. E aquilo me tocou de uma certa forma, e daí eu me animei e comecei o trabalho, achando que eu ia fazer o quê? Que eu ia ser a pessoa que ia colaborar. E no final você sai de lá tão alimentado que você fala, realmente... o oceano é deles, sabe? Tipo, não é meu. Eles que me entregaram tudo isso. Eu fiz muito pouco. Então, acho que esses são os... quando você ressignifica alguma coisa, sabe? Eu ressignifiquei isso e daí eles me ensinaram a descomplicar mais a vida ainda. Eu acho que essa é a grande coisa, sabe? E, Thaís, aí você deu a dica também, né? Como descomplicar a vida. Na hora que você falou, não preciso mudar tudo. Deixa eu ficar com a parte.
Na hora que você aceitou isso, gente, uma gota é uma gota, e uma gota vale. Não precisa ter o oceano inteiro, que é muita prepotência. Né? Porque é o que a gente acha, né? Você fala assim, isso aqui não tem jeito. Muito resultado, tem que não, resolver. Preciso de muito. Não, eu sempre preciso de mais. Né? E como se a vida... Adriana, a Thaís traz um negócio, e eu vou citar um exemplo pelo contrário aqui, que ela traz a questão de, eu não sei se você falou especificamente de religião, você é uma pessoa religiosa, mas você falou que você é uma pessoa muito crente. E essa foi uma das coisas que me ajudou a descomplicar muito minha vida. Eu parar de me perguntar se eu acredito ou não acredito. E hoje eu não sei nem se eu sou ateu, não sei o que eu sou na vida, mas isso perdeu completamente a importância para mim. Porque eu fiquei sempre pensando assim, bom, o que eu faria de diferente se eu soubesse ou não da existência de algum Deus, alguma coisa assim. Eu acredito em energia, óbvio, né? Eu falo que minha religião é física quântica, talvez. Mas assim, o que eu faria de diferente se eu tivesse ou não um Deus? Se eu soubesse que não existiria, eu ia ser uma pessoa pior, porque eu não ia ficar com medo de lá na frente acontecer alguma coisa, sabe, eu ter algum tipo de punição e tudo. E a bem da verdade, quando eu parei de pensar nisso, ou quando eu resolvi que isso é uma pergunta que pouco me importa, vou ter vida depois que eu morrer e tal, porque eu não faria muitas coisas diferentes do que eu tento fazer agora, isso me joga numa zona de mais ou menos de conforto, porque o que eu fizer agora, eu estou fazendo em função daquilo que eu acredito tão somente. Para tentar dar um exemplo mais concreto. Eu tenho tatuado na minha perna a frase do profeta Gentileza. Gentileza gera gentileza. Eu adoro isso para mim é um marco na minha vida. Né? É um mantra na minha vida. Eu sou um cara que todo dia, antes de entrar no elevador, se tem alguma pessoa que entra no elevador, eu seguro a porta para essa pessoa entrar. Eu não acho que eu estou resolvendo o problema do mundo nem nada, mas eu acho que para aquela pessoa, em algum momento, ela está recebendo uma pequena gentileza que aquilo dali transforma, eu acho. Eu acho que o budismo é o que mais se aproxima de falar disso, né? O sorriso que você dá. Então, um amigo meu falou exatamente isso comigo. Mas você vai para a África para quê? Você não vai conseguir transformar aquela realidade. Eu falei, Léo, chama Léo esse cara. Eu falei, Léo, eu vou me sentir com muito prazer se eu conseguir atravessar o oceano para arrancar o sorriso de uma criança lá na África, né? E, obviamente, a primeira coisa que aconteceu foi eles arrancarem um choro meu, não um sorriso deles. Então, assim, eu acho que a nossa insignificância, ela nos dá a tranquilidade de mudar tudo, de mudar o mundo. É o que você falou. E agora que você fala de abrir a porta, que assim, naquele exato momento, você está sendo a sua melhor versão, você está fazendo o melhor por você, um ser humano melhor, e para você. E isso faz a diferença, né? Se isso vai mudar o mundo ou não. Essa coisa assim, religião, por exemplo, para a Thaís, faz muito sentido essa crença. Para você, já fez sentido não pensar nisso. Gente, não existe receita de bolo. Existe cada um se entender. Né? Tem coisas que eu acredito, que eu falo, eu acredito porque me faz bem acreditar. Eu tenho clareza nisso. Eu acredito porque se eu não acreditar, a coisa desanda. Mas eu sei que é uma defesa minha, mas tudo bem. Isso também não muda em nada. Mas, assim, arranjar, descobrir, identificar qual é a nossa receita. Qual é a verdadeira tolerância, é aceitar. Esse tipo de diferença que é a tolerância. Que é tolerante a aceitar, porque o contrário disso, a intolerância, ela representa que você não consegue entender o outro como ser humano. A partir do momento que você quer impor seu valor para o outro, você está fazendo com que o outro seja um objeto tão somente de sua observação. E achar que existe o certo e errado. Oi, Thaís. É o livre-arbítrio, na verdade. Eu acho que essa é a grande coisa, né? Pela minha crença, é o que eu falo para a Adri, eu acredito em Deus, então Deus daí deu livre-arbítrio para todo mundo viver, na minha crença, dentro do que cada um acha. Se ele deu livre-arbítrio para todo mundo, quem sou eu para falar que o outro, né, não pode? Eu posso explicar a minha crença, se as pessoas têm curiosidade, eu posso falar sobre isso, né? Era uma outra coisa que me pegava, que eu posso até falar como ser humano. Antes, para mim, quando eu vim nessa transformação de religião e tudo isso, era muito difícil ouvir a do outro. Né? Para mim, eu tinha estudado aquilo, eu tinha descoberto a Bíblia, eu tinha visto tudo aquilo, então para mim mudar era muito difícil. Mas hoje é isso. Então eu estava me pegando em algum lugar que eu não conseguia entender. Então quando você resolve, é o livre-arbítrio. Se as outras pessoas... E eu acho que essa é a grande coisa. Quando você fala de gentileza gera gentileza, ou do budismo, que na verdade é mais ou menos o que eu aprendo na Bíblia, que Deus é amor.
Então, se você distribuir o amor, seja você abrindo a porta para uma pessoa, seja você distribuindo um sorriso, seja você fazendo uma boa ação, isso é você distribuir amor. E quando você distribui amor, você é semelhante a Deus para mim. Então, essa é a grande coisa que eu acho, né? E daí as coisas começam a fluir. Mas hoje eu consigo, quando o outro fala para mim que acredita em uma outra coisa, era uma coisa que me pegava muito. Hoje, para mim, tudo bem, sabe? Então, essa tolerância eu aprendi na terapia, que é muito legal. Eu tolerar o outro, eu ver aonde pega em mim para eu poder acertar os meus pontos que às vezes são um pouco mais difíceis. E, Thaís, eu acho que uma coisa que descomplica a vida, entender que não existe um certo e um errado absoluto. Claro que tem alguns extremos, matar é errado. Sim. Né? Mas tirando isso, com relação a posturas, tem muita coisa que não existe. Uma forma certa e uma forma errada. Tem a forma adequada ou inadequada para você. Sim, né? Eu acho assim, essa frase minha, apesar de ser muito simples, que todo mundo, tipo, Deus é amor. Por exemplo, Deus é amor, então pelo amor eu não mato. Pelo amor eu não faço mal pro próximo. Pelo amor... Então daí, essa frase ficando na minha cabeça é mais ou menos assim, deixa eu me colocar no lugar do outro e daí eu vou fazer uma coisa para eu não ser igual. Então isso é uma frase que descomplica a minha vida, é uma frase bem simples, mas que na verdade é isso. Então tudo que envolve amor e que você não fizer pelo outro é mais, né, dentro de tudo que é certo, fica mais fácil de viver. Agora, entender também que nem tudo que você faz com uma intenção, o outro vai pegar dessa maneira. Não. Porque tem a pele dele, porque tem ele. Então, aí descomplica também, quando você fala, eu estou fazendo o meu melhor. O que não significa que o resultado vai ser esse. Porque eu não sei como é que o outro está, que momento ele está e como ele recebe. E entra a importância de comunicação, né, Adriana? Nesse momento. Esse é um momento de a gente, quando tem todos agora essa teoria de comunicação não violenta, né? Quer dizer, isso já é praticado há muito tempo, né? Mas se for falar de negociação, né, é baseado nos mesmos pressupostos de você, em algum momento, entender que algum tipo de divergência pode ser uma diferença de percepção de um conceito. Então, discuta o conceito, ao invés de ficar reforçando a divergência, que aí você deixa de brigar. Vocês estão, a Thaís falou sobre, a gente estava falando um pouco sobre religião, eu acho que nunca foi tão necessário ler um livro, que é um livro super simples, pequeno até, do Dalai Lama, que chama Ética para o Novo Milênio. Que ele fala isso, ele fala assim, não tem religião superior a nenhuma. E se a gente for analisar, o princípio de todas elas é o mesmo. Eu não tenho intelecto suficiente para saber, para conhecer todas as religiões, evidentemente, mas essa história de que gentileza gera gentileza, amar ao próximo como ama você mesmo, ou seja, trata o outro como você quer ser tratado, tá certo? Assim, a história de espalhar amor, a gente pode falar isso, você lê O Monge Executivo, que é um livrinho super interessante de autoajuda, baseado nisso, né? Você quer ajudar o outro, você quer, servir é um ato de amor. Por quê? Porque você precisa discutir sem valorar a partir dos seus princípios, dos seus valores, né? Você tem que aceitar o valor dos outros. Eu acho que isso sempre é legal de ajudar. E quando fizer coisa errada, assuma a questão. Eu estou estudando essa semana que eu vou dar uma aula sobre disclosure agora na área da saúde. É bizarro, porque se fez alguma coisa que não está de acordo, está errado, senta, explica o que aconteceu, investiga para que não aconteça de novo, peça desculpa, arque com prejuízo e bola para frente. Até porque é impossível nesse planeta acertar sempre. O erro faz parte. Então, na hora que você aceita isso, você pode lidar de uma maneira diferente. Que é assim, mas que vire aprendizado, né? Aí tá a sabedoria, né? E aí outra tatuagem boa de fazer, shit happens, né? Sim, é verdade. Uma ótima tatuagem. E até, porque na verdade, é outra coisa, se acontece o erro e você olha para o erro, porque assim, eu acredito que todo mundo sabe quando erra, gente. Não tem, a gente sabe, a gente tem conceitos formados. Você pode achar que dói menos para o outro, ou que você fez, ou que é em conceitos menores, mas o erro em si é uma coisa básica, então você sabe. Quando você sabe que você erra e você não reconhece, pelo menos para mim, como ser humano, é tão grande dentro de mim a proporção que toma aquilo, e quando você fala, eu errei, né? Seja propositalmente, às vezes, que a gente faz também, que a gente não é santo, ou errei e não percebi que eu errei, mas eu errei, agora eu estou olhando para isso, eu estou vendo isso, né? Quando você tem clareza, que é o que o Ronaldo está falando da clareza, aí é outra coisa que facilita a vida em um monte de conceitos, um monte de situações. Hoje eu falo que eu sempre me cobrei muito para não errar. Esse final de semana eu estou tirando o porte de arma e eu fiz o curso esse final de semana. E daí eu fui, e minha cunhada foi muito bem, eu fiz junto com ela, e eu fui
tipo, eu acertei 75%. Óbvio, eu passei no curso, eu precisava, né, eu acertei. Mas eu saí de lá tão brava comigo, eu falei, como que eu não acertei mais? Mas, gente, Daí a pessoa até falou assim, nossa, você é igual ao seu pai, né? Você fica me cobrando. Eu falei, opa, não quero ser igual a ninguém, sabe? Daí já começa a terapia. Opa, eu não quero ser igual a ninguém. Então, eu errei, e daí, tudo bem. E antes de atirar, eu lembro que o instrutor falou, gente, se vocês errarem um tiro, vocês olhem para o seu erro e falem, beleza, eu vou para o próximo. Essa é a grande coisa, tipo, você aceitar, você olhar, a gente ser até resiliente com a gente mesmo, né, que foi o que o Ronaldo falou, e daí você achar o melhor caminho dentro do que você aprendeu com aquilo. Ser humilde, né? Porque você até falou, todo mundo sabe quando erra, não tem pessoas que é tão difícil lidar com erro que elas distorcem a realidade. Tá. Então tem bem, isso, sim, tá? Tá. Existe uma Sim, patologia aí. Sim, tá. Mas é isso, mas assim, que é a arrogância, que é a prepotência. Então, assim, é ser humilde, falar, putz, errei. Como é que eu faço para a próxima? Né? Tira um peso, descomplica, né? A vida fica mais leve, acho que leveza faz a vida ficar mais leve, leveza, humor, né? Não ter eu acho que assim, culpa. Se você faz um erro aqui, você continua batendo nele sabendo, né, do que você fez, uma resolução que poderia ser bem pequenininha acaba depois, mais pra frente, se tornando uma coisa tão grande que às vezes a gente nem consegue resolver mais. Você já perdeu a situação, você já perdeu o caso, você já perdeu tudo, na verdade, né? Ou que seja o amigo, ou que seja a relação, ou que seja a família, qualquer coisa. Ronaldo, por onde você está? Você está perguntando fisicamente ou você está perguntando na cabeça? A minha cabeça, a minha cabeça, a gente estava conversando aqui e eu ia trazer uma outra palavra que eu acho importante, e aí eu estou falando eu também estou falando eu aprendi isso profissionalmente, na verdade, tanto em empresas, em famílias, empresários e relações familiares dentro de uma empresa, mas também até dentro de um hospital, relação médico-paciente, que é a história da previsibilidade. Acho que tem uma questão que a gente também precisa de conversar, que é aprender com os outros. E hoje a gente consegue entender, busca mesmo relações familiares, não é dentro de empresa, a gente consegue entender que tem determinadas situações que eelas vão levar a um problema futuro. Ontem não, né? Ontem que eu estava assistindo a live, vocês falaram muito da relação da Thaís com o irmão dela, acho que é Cláudio, né? Se chamava de Claudinho, da Thaís com Cláudio, a respeito do poder a ser exercido dentro de determinada empresa. E você falou isso, é óbvio que quando o pai força irmãos a estarem dentro de uma empresa, isso vai dar problema. Você consegue ver isso antes. Você consegue trabalhar isso antes. É isso que eu chamo de previsibilidade. Eu acho que a gente precisa de ser um pouco mais aberto para tentar aprender com a experiência dos outros seres humanos, sabe, Adriana? Assim, e Thaís, eu acho que isso é uma coisa que é importante. Quando você fala de empresas familiares ou de famílias empresárias, você consegue aprender. Se você consegue deixar as coisas previstas, as coisas conversadas, antes o que é combinado não é caro. Então, acho que isso vale para muitos aspectos da nossa vida, né? Sim, Ronaldo, acho que não quando a gente olha para famílias empresárias, agora mesmo quando a gente olha para a vida, a gente consegue entender o mecanismo, que é altos e baixos existem, as pessoas são falhas, você não vai acertar. Tem coisa que se você observa a vida, você entende e deixa de esperar coisas contrárias, né? Coisas que não são alcançáveis, né? Mas eu acho que tem o que você falou, tem a observação, tem o ouvir, né? Tem o ver, se a gente se presta a isso, facilita. Você aprende coisas. E o plano também, e fazer o planejamento. Eu também aprendi com terapia, na verdade, em algum momento, faça a lista de desejos. Faça a lista de desejos. O que eu quero para 2022? Faça. Isso coloca uma linha, coloca um guia na sua vida para você, coloca uma meta para você perseguir. Isso é tão tranquilo, isso é tão bom de se fazer, é um exercício tão interessante. Agora, olha que lindo. Eu, Adriana, sou totalmente o oposto, totalmente contra. Você é contra isso? E aí eu falo, não tem certo e errado. Porque para mim tem uma coisa assim, para mim, aí é o ego. Porque eu acho que tem uma coisa muito de estar em sintonia com... aí já vai a minha religião, né? Que é uma coisa de espiritualidade, de entender que eu não sou tão dona do que vai acontecer. E que eu tenho que estar muito em sintonia com algumas coisas que vêm, né? Então, como é que eu vou colocar metas? Faço a menor ideia do que vai acontecer no ano, quem serei eu e o que estará sendo
colocado ao meu Eu dispor. estarei vivo até, né? Então eu fico muito atenta ao presente, com o que eu estou tendo que lidar hoje, né? Mas eu não acho que seja errado, aí que tá. Uhum. Tem muitas pessoas que se beneficiam, outras não. Então, assim, o que é legal é, olha, isso é um exercício que pode ser interessante, ou pode não ser. Experimente e veja como é que isso cai para você. Eu ia Eu, falar. pessoalmente, eu adoro isso. Eu sou a Fala pra mim. intuitiva, me manda planejar, você vai contra a minha religião 100% intuitiva no MBTI. Eu ia falar que eu já fui igual fala. ao Ronaldo, né? Na verdade, eu acho que essa é a grande coisa da vida. Sempre tive metas, então daqui foi o que eu falei até então daqui tanto tempo eu vou viajar, daqui tanto tempo eu vou comprar tal coisa, daqui tanto tempo, né? Eu acho que a gente tem que ter metas para a gente não relaxar. Eu digo relaxar e falar, então eu não preciso fazer nada. Óbvio, a gente tem que realizar, acho que algumas coisas na nossa vida, enxergar o que alimenta a gente e colocar isso como planejamento, que é legal. Mas realmente, hoje eu aprendi que depois que eu tive o acidente cerebral, não sei se dá, sabe? Então, assim, o que aparece na minha cabeça hoje e que eu falo, dá para eu realizar hoje, eu vou fazer hoje. Sem prejudicar, é o que eu falo, trabalho com responsabilidade, faço tudo isso, mas hoje eu já não tenho mais isso, que nem eu viajei a semana passada, eu não estava. Então, né, a viagem foi decidida em 15 dias. E daí, meu pai, que é todo cheio de planejar, ele fica, não, mas pai, é assim, é o que eu tenho hoje, é o que eu vou hoje, eu não sei quanto tempo, né? Estou planejando para daqui 15 dias, não sei nem se vou daqui 15 dias. A Adriana me falava isso antigamente, e eu falava na terapia, como não planejar? O que a Adriana sabe? Como assim? E daí hoje eu deixo a coisa mais fluir, realmente. Eu não sei o que eu vou ser. Hoje eu consigo enxergar que eu tenho tanta transformação, que eu mudo a todo tempo, então eu falo, eu não sei, eu sempre falava, Dri, eu marquei tal coisa, eu tenho que ir. Ela falou, por que você tem que ir? Ela sempre falou para mim. E isso era uma pergunta que me pegava de uma certa forma. Como? Se eu não for, o que a outra pessoa vai achar? Como que eu vou fazer com o outro? Quando for comigo, eu não quero que faça. Mas tem hora que a gente não está disposto, que não dá. Né? Que não... Então, quando você programou, você não estava você não sabia o que ia acontecer e como você iria estar. Por isso que eu acho absurdo. Hoje, se me fala, olha, eu até tenho intenção de, mas não sei como é que eu vou estar no dia, o que vai estar acontecendo. Eu acho que para algumas pessoas realizarem, precisa da programação. E as pessoas precisam falar, não, eu quero chegar lá. Mas quando você entende que também não precisa só disso, eu consigo levar uma vida mais respirando, sabe, Ronaldo? Porque antes eu me cobrava muito de... eu não sei se isso me afasta do presente, não, mas que é importante para mim, por exemplo, assim, já tem uns 8 anos que eu falo que quando eu fizer 50 anos, ou seja, ano que vem, eu fiz esse ano, né, mas ano que vem, eu começo a aprender a minha próxima língua, que vai ser música. Eu nunca toquei música, mas eu quero até que 60 anos tocar Chopin no piano. Então... Agora, eu já posso fazer uma outra leitura, falar que você estava super conectado com uma intuição tua. Bom, não foi porque você planejou, ou talvez você estivesse conectado. Olha, vai ter um momento que vai ser isso. E pronto. Quando eu comprei minha Harley, minha primeira Harley, eu tinha colocado no ano anterior, eu falei, esse ano eu quero comprar uma Harley. E as coisas aconteceram, e eu comprei a Harley, e fui lá, assim, eu gosto disso, eu tenho, aliás, eu já falo aí, já tem mais de 10 anos, que eu falo que quando eu fizer lá meus 60, 65 anos, eu mudo, eu dou uma virada na minha vida, que eu vou fazer um hospice para criança. Vocês sabem o que é hospice? Não, eu não sei. Hospice é um lugar que é feito para as pessoas irem para morrer lá nesse lugar, para receber cuidados paliativos e morrerem lá. Porque esse negócio sempre me angustiou de pensar em crianças morrendo em CTI infantil, vai ficar pipi ao invés de morrer na natureza do lado da família. Então, eu quero criar uma coisa dessa para a SUS, para as crianças irem para lá e morrer com um pouco mais de tranquilidade do que morrer dentro do hospital. Eu já acho que você tem uma conexão com você muito forte. Mas eu não sei se vai ser verdade. A ponto de, porque pode ser visto isso, a ponto de prever. Não é nem prever o futuro. Bom, existem algumas linhas que falam que não existe passado, presente e futuro, né? Tá tudo conectado. Então, que você pode estar conectado com uma sabedoria sua. Bom, o que eu acredito aí já vamos... é que eu falando, o que eu acredito é que eu falando isso, lançando isso para o mundo, acho que pessoas vão conectando, a energia vai conectando para que isso aconteça, sabe? Isso eu acho uma coisa que eu falei. Não, e isso, quanto mais a gente fala aquilo que a gente quer, a probabilidade, eu falo dos anjos dizerem amém, né? Que é uma coisa de dizer também para o mundo o que você quer, né?
Agora, gente, eu acho que quem está assistindo, então, assim, fazer lista, faça, experimente. E acho que a gente tem que entender quais são os recursos que facilitam a nossa vida e usar. E por isso que é legal, quando ouvir alguém falando, nossa, isso aqui para mim é muito legal, experimenta. E sente, e testa. Aí está a grande riqueza. A gente está saindo, né? Parece, né? Saindo da Covid. Quando a gente entrou na Covid, eu cheguei da África, né? Eu comecei a ler algumas coisas. Eu tenho uma menina adolescente em casa, tinha 13 anos na época, né? 12 anos na época, eu fiquei muito preocupado com a menina dessa trancafiada dentro de casa. Eu fui ler alguma coisa. O que as pessoas falavam a respeito desse enclausuramento, né? E uma das coisas que eu vi, fala assim, é interessante que você monte uma agenda diária para você. Sim. Eu não consegui montar para ela se deu super bem com a história toda, mas para ela eu não consegui. Para mim, eu consegui montar uma agenda diária. Acorda às 7 horas da manhã, medita, depois faz exercício, depois não sei o quê, arruma a mesa, café da manhã, vai estar... Eu achei que ficou tão tranquilo para mim. Que legal para você. Para aguçar mais ainda aquilo que você falou dos aposentados ainda, eu acho que... Não, e eu comecei a pintar, imagina, eu mudei total a minha rotina. Porque eu sou uma pintora na pandemia, né? Porque, na verdade, eu acho que quando acontece... Eu acho que nesse caso, Ronaldo, por exemplo, até, sei lá, eu assisto muito filme dessas coisas das pessoas presas e tal, e quem consegue sobreviver mais tempo sempre é porque tem uma rotina diária, né, na verdade. Então, daí você... Porque, assim... eu penso, quanto mais deitado a gente fica, ou quanto mais a gente dorme e você não tem nada para fazer, mais você vai ficar, e daí você entra nessa coisa. Então, eu acho que a rotina diária é importante para nossa, como que eu posso falar? Para nossa educação, assim, eu acho que acaba sendo importante. Porque também se deixar, por exemplo, eu sou uma pessoa que se você me largar em casa fechada, enclausurada, igual ficou no Covid, é que eu não fiquei nenhum dia, eu trabalhei todos os dias. Mas se eu ficasse, cada tempo que eu fico em casa e eu não tenho rotina, eu só fico dormindo. Eu fico Olha que legal que você falou, Thaís. Eu quando fico em casa, se me dá uma rotina, eu morro. Não, mas tipo, se eu tiver que ficar... Eu tô falando, Dri, no caso de ficar fechada num lugar, assim. Não, eu fiquei fechada, eu fiquei enclausurada. Eu não rotina consigo. Me mataria se eu tivesse que fazer uma rotina. Eu tinha que ter hora para acordar, eu tinha que realizar algumas coisas, eu tinha que fazer um exercício e tal, senão daí eu entro num estágio de, sei lá, meio que de inanição, assim, sabe? Parece que eu não vivo, que eu não tô fazendo nada, então eu não consigo. Então, para isso, eu preciso colocar meta, né? E eu sou uma pessoa que durmo muito, então tem esse outro problema. Se eu não colocar o relógio para despertar, eu vou dormir horas, entendeu? Então, para isso eu preciso de meta. Agora, umas metas, ou por exemplo, quando a meta é muito grande, que você falou que você quer construir, daí é um sonho que está lá na frente. Mas as coisas que dá para a gente realizar agora, que está no palpável, assim, eu tenho procurado fazer já, sabe? Agora, Thaís, até para a gente deixar essa coisa que eu acho que às vezes as pessoas podem ser mais confusas, e eu acho que é por aí mesmo, por exemplo, quando veio a pandemia e todos os compromissos foram cancelados e não tinha nada, que abriu um espaço para eu falar, gente, como é que é pintar? Eu olhava as pessoas, eu fazia curso de escultura e todo mundo pintava, menos eu. E eu olhava e morria de inveja, eu falava, ai, que delírio, eu queria tanto saber pintar, mas eu não sei pintar. Se não tivesse aquele momento, puta, e agora? Eu não tenho nada para fazer, acho que eu não teria comprado pincel, tinta. Deixa eu ver como é que é esse negócio. Então, a falta de rotina me deu oportunidade de experimentar coisas que... Então, aí vai o certo e errado, e vai como a de cada um funciona. Qual é o terreno mais favorável para cada um? Né? É um terreno onde eu construo rotina, ou é um terreno onde eu tenho que, às vezes, me colocar fora... Não sei, não tem resposta certa. Então, o que eu quis dizer, o que eu quis mostrar, na verdade, é o seguinte, que você não tem rotina, o Ronaldo acha que ele tem que ter planejamento, e eu sou meio que um meio termo, eu não acho que eu tenho nem que ter planejamento e nem que não ter. Em algumas coisas para minha vida eu preciso de planejamento, e para outras coisas da minha vida, que são coisas que eu consigo realizar, é já, sabe? Mas vai acontecer. Não sei, já quase morri mesmo, não sei quando vai ser. Sabe o que está me lembrando, Ronaldo? Tem um amigo nosso, um querido também advogado, e que é muito engraçado, porque ele viaja, ele faz planilha, ele sabe exatamente o que ele vai fazer cada dia. Eu não sei nem o dia que eu volto, eu marco. Agora, se eu vou voltar no dia que a passagem está marcada, eu não faço a menor ideia.
o que eu vou fazer no lugar, mas nem sei se eu vou ficar naquele lugar ou se eu vou viajar. E ele sempre fala, Adriana, mas é angustiante isso. Não, Eu falo eu não gosto dessa previsibilidade também, não. Eu gosto de deixar espaço para você sentar num café e ver a vida passar. Isso é importante. Isso e é ver o que vai importante. acontecer, né? O E que ver a o que vida vai vai te acontecer. apresentar, né? Eu já Mas saio do lado contrário, eu já é saio com porque eu tudo acho que planejado. eu acho que tem uma outra questão que a gente tem que falar também, assim, uma outra palavra que é importante, né, que é a palavra adequação, né? A gente tem que Ótimo. aprender o valor da adequação, né? A gente fica, quando a gente, eu sempre me irrito muito com o meu meio, com o meio de advogado, porque advogado, o meio jurídico, essas pessoas quando vão falar, elas parecem que querem ditar sempre o certo e o errado das coisas, né? Isso é certo, isso é errado, né? E é muito chato, né? E você tem uma zona cinzenta no meio ali, que é exatamente o que é adequado para cada um, quando você fala de Isso. comportamento, principalmente. Então, é importante entender o poder da adequação também, né? Sim. E é Porque senão isso, a eu gente falo quer isso de dar como é que... medidas extremas para coisa que não precisa, que não quer. E assim, vai saber se daqui a 10 anos eu não vou achar mó barato viajar com tudo organizado. Sei lá. É. Né? Isso é uma coisa que eu sei, né, da Adriana até hoje. Como vai ser daqui a 10 anos, eu não faço a menor ideia. Está aberto, né? Eu não tinha eu não tinha totalmente uma visão total, não tinha nada em aberto na minha vida. Até acontecer o meu acidente, não tinha nada, era tudo bem planejado, bem certo, bem, né, vou fazer assim, vou ter filho assim, e daí a vida mostrou para mim que não é nada assim, entendeu? Nada, absolutamente nada assim. Então, hoje eu até consigo sair com a minha planilha tudo feito de que eu vou em tal lugar. Se mudar no meio do caminho, eu mudo, mas eu preciso assim de uma bengala para eu saber que eu tenho que, sabe, que eu tenho uma segurança. E tá tudo bem, gente. E tá tudo bem, né? O problema vai ser nós viajando juntas. Aí você faz uma e eu não faço, e tudo bem. Na hora a gente resolve. Daí a gente Outra vai no final trabalhar do a dia. tolerância. Exatamente. Uma vai para um lado, outra vai para o outro, e se encontra no final do dia, vai ser ótimo, Sim, né? que é uma outra coisa, situação de vida que às vezes eu gosto de me colocar também em certas dificuldades, né? Em fazer coisas que eu não tolero, ou que para mim seja muito difícil. Então a pessoa me convida para fazer uma coisa e eu falo, putz, para mim vai ser muito difícil, mas eu vou, sabe? Ai, agir desse jeito vai ser difícil, 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 mas eu tô com a minha amiga, eu vou, sabe? Então, acho que é uma outra. Essa é tentar ser o camaleão da vida para a gente se encaixar em todos os lugares, em todas as situações, em todos os lugares, ou em tudo que a gente for, né? Desenvolver musculatura para a vida. E quanto mais músculo desenvolvido, mais fácil acho que fica, né? Porque você está preparado para situações diversas, né? Ronaldo, você ia falar alguma coisa? Eu te cortei? Não, não ia não. Tá. Tô escutando vocês dois programarem a viagem aqui. Uma vez eu tive viajar com a minha família inteira, que nós fomos buscar uma sobrinha que passou um ano de intercâmbio da Alemanha, eram uns 14 pessoas. Desde minha mãe, que tinha 70 e poucos, até minha filha, que tinha 11 anos de idade. Ali era difícil colocar programação. Ou deixar tudo muito solto também. E foi tudo muito bom, sabe? E foi tudo muito bom. Acho que a história da resiliência, para voltar, né, que a gente falou isso lá no começo, a história da resiliência é importante por conta disso. Você está num dia bom, em Berlim, um sol bacana, assim, por que você vai ter que ver determinado monumento ao invés de sentar no parque e fazer um piquenique? Assim, e o que você guarda mais na memória, tá certo? É o cheiro daquele piquenique ou sei lá, para provocar, Adriano, um quadro que você viu? Um quadro de ser exatamente. Eu voltei de viagem agora, né, com a minha mãe. Eu fazia 16 anos que eu não ia para Madrid, né, que eu tinha ido com o pessoal da faculdade, em todos os museus e tal. E daí eu fui e fiquei com ela na viagem. Daí comecei a pensar, o que a gente vai fazer? Meu, eu não entrei em um museu. Eu achei que eu não entrei em um museu. Eu não vi um negócio, não vi nada. Eu só fui andar com a minha mãe, passear, a gente sentava a comer, tomar vinho e pronto. E daí, você foi para Madrid e fez o quê? Passei um bom tempo. Fui feliz. Perfeito, isso. Perfeito. Não entrei em nada. Não fiz, não quis. Minha mãe também não estava afim. Se talvez minha mãe tivesse afim, tudo bem, mas não estava. Entendeu? Então, eu acho que viver o momento, apesar das minhas planilhas, a hora que eu chego no lugar é viver ali o momento, viver a hora que você está, como você está, e aproveitar o máximo sem deixar nada para trás, sabe?
Aí você sabe que a primeira. é, porque senão você até deixa. Como eu conheci Notre Dame, primeira vez que eu fui para Paris, eu não pesquisei nada e eu nem sabia. E o que que aconteceu? Um dia eu estava andando, por um acaso, aí você falou do livro, eu lembrei, Ronaldo, por um acaso era 6 de janeiro, dia do 6, eu estava andando, estava exausta, falei, gente, eu preciso sentar, vi uma igreja, falei, putz, eu vou sentar ali. Eu entrei na missa mais importante do ano, foi um momento tão mágico, se eu tivesse programado dia tal, irei para... Não, você sai solto e a vida te apresenta, simplesmente você está na catedral daquela cidade, na melhor missa que poderia existir durante aquele período. É dar oportunidade para a magia da vida também acontecer, e te apresentar as coisas e te levar, né? Olha que legal, conheci Notre Dame, cheguei, estudante de arquitetura desesperada. Ai, Notre Dame, tira uma foto minha aqui. Fui subir em cima do negócio de concreto que tem, caí, tomei um tombo e me ralei inteiro. Foi assim que eu conheci Notre Dame. Você tá vendo como as experiências no mesmo lugar são diferentes? Sim, você sabe né? uma coisa que a gente está ouvindo falar cada vez que passa mais também, acho que a gente vai precisar de entender isso melhor, é a tal da experiência, né? De se você se permitir se proporcionar mais experiências do que propriamente checar determinados lugares, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, Paris também, Adriana sabe que eu sou um alucinado, eu tenho o mapa da França tatuado no braço, eu sou fissurado, alucinado com Paris. Eu aprendi, porque eu queria aprender francês, eu andava por Paris escutando rádio classique, eu faço isso até hoje aqui, para escutar o francês, né? E numa dessas eu estava no Natal em Paris, precisando de comprar um presente para um amigo oculto, lá perto do Louvre, eu entrei numa loja de caixinha de música. A loja era só de caixinha de música. Só de caixinha de música. Ali no Palais Royal, naquela galeria que tem no Palais Royal. Bom, na hora que eu entrei lá, de novo a vida me apresentou uma mulher, essa eu não sei o nome não, mas a senhorinha, devia ter lá seus 60, 70 anos, ela ficou 40 minutos me explicando caixinha de música. Não, gente. Eu tirei, obviamente, meu fone, Impagável. parei de ficar escutando o francês da Rádio Classique e fiquei escutando a mulher me contar sobre caixinha de música durante 40 minutos. Então, assim, isso eu não perco isso não sairá mais da minha memória, né? Muito mais do que uma Mont Blanc que eu comprei em Paris numa determinada ocasião. Sabe assim, a gente precisa de entender o que são as experiências da vida. É tempo gasto com qualidade. Eu acho que essa é a coisa. Isso é uma coisa que eu me preocupo hoje. Muito, muito, muito. Eu estou gastando meu tempo e está sendo de qualidade? Essa é a grande coisa, né? Então, por exemplo, 40 minutos ouvindo a senhora falar das caixas de música, para você é um tempo gasto com muita qualidade. Talvez outras pessoas não se interessassem, mas que são coisas que eu falo, né? Para mim, o que está nutrindo a alma. Então, eu vou gastar, não 40 minutos, se deixar, eu vou gastar 1h30, vou gastar 2. Eu acho que essa é a grande coisa. Você chegar, na verdade é assim, né? A gente estando lá em Paris, em Madrid, mas assim, eu estou gastando meu tempo com qualidade, tá? O que está sendo de qualidade na minha vida? No que eu estou investindo, sabe? E, Thaís, e tem uma coisa que eu acho que isso que o Ronaldo trouxe, assim, eu estou atento a que a vida está me apresentando, porque às vezes a gente vai tão com a mente, vai tão com eu preciso disso, disso, daquilo, que acontece, esbarra em algo e nem percebe, mas em algo que pode ser uma coisa extremamente interessante. Mas, assim, estou aberto para o novo, né? Estou aberto para aquilo que a vida apresenta, né? Eu sou muito... Adriana, acho... Pode falar, Ronaldo. Pode falar. Que eu só ia trazer uma questão, fala assim, aí que entra a importância da introspecção. Você só vai conseguir responder isso se você olhar para dentro. Sim. Porque senão você vai dizer assim, eu faço uma coisa bizarra em Paris, que eu gosto. Né? Eu sou apaixonado com Paris óbvio, né? Eu não, por exemplo, não gosto muito da Notre Dame. Já entrei lá umas 2, 3 vezes, não gosto porque eu acho turístico demais. Ali perto tem uma igreja que chama Saint-Julien-le-Pauvre, que tem música clássica toda terça-feira à noite. Eu já fui lá 3 vezes, vi a mesma mulher, uma japonesa, tocando Chopin. Uma igreja pequena, ruim, desconfortável. Eu sento ali e fico 1h30 vendo a tia tocando Chopin. Aquilo ali, para mim, às vezes sentindo frio, porque a igreja é só de pedra, né? Aquilo, para mim, é uma... Mas por quê? Porque a música clássica me remete a onde eu morei, lá na minha infância, lá em Virginópolis. Música clássica me remete a experiências, sabe? Você precisa entrar para depois sair. Sim.
eu acho que eu ia falar que hoje eu sou muito ligada em rede social, eu era muito pior, né? Assim, e daí eu acho que a gente estava falando de experiências de vida e conseguir enxergar o que as coisas trazem. O ser humano hoje, eu acho que em geral, tá todo mundo, eu falo, às vezes a gente anda na rua de cabeça baixa. A gente não consegue nem, a gente não está saindo desse mundo que é virtual, sabe? É óbvio que traz um monte de coisa boa para mim. Eu tenho amizade com o pessoal da faculdade, com pessoas que desde a infância que você não vê um tempão, mas estão ali, você sabe que estão, né? Então aproxima de certa forma, mas tira a gente de um monte de experiências. Por exemplo, nessa viagem, uma viagem que eu tentei ficar menos possível com o celular. Eu postei coisa, eu tava... Mas, assim, eu respondi menos às pessoas, eu demorei mais para responder, eu trabalhava, mas para eu tentar ver o que está no meu entorno, porque às vezes passa e você não enxerga. Então, é isso que a Adriana falou, às vezes você tem a visão da sua experiência, né? Você conseguir enxergar a oportunidade que você está tendo ali, que às vezes passa e você não vê. Né? É isso que eu procuro fazer que eu falo. E aí não alimenta, né? Aí fica um vazio. Até falando de viagem, né? Assim, eu fico, às vezes, observando isso. Pessoas ficam tirando tanta foto e fazendo pose e falam, não está nem curtindo o que está acontecendo aqui nesse momento, né? E aí fica num vazio, né? E aí vem a depressão, vem o vazio, vem uma série de coisas. Então, é se questionar mesmo. De novo, é a importância de terapia, sabe? Porque o problema não é a ferramenta. O problema não é a ferramenta, o problema... A vida é um Google, o critério de pesquisa quem lança é você. Então, por exemplo, assim, Ronaldo. rede social mesmo, sabe? Assim, é claro, já às vezes, né? Agora eu estou desesperado porque eu descobri o tal do TikTok, mas que fica lá dentro do Instagram, e aquela desgraça ali me consome. Já me consumiu outro de 1 hora, vendo coisas absolutamente inúteis para nada, né? Então, assim, mas pega o lado bom. Semana passada morreu uma mulher que eu não conheci pessoalmente, conheci só por rede social. Essa mulher tinha um câncer já em estado super avançado, ela já era uma paciente terminal, e fez um trabalho lá em Belém, chama Josi. Ela fez um trabalho em Belém maravilhoso, fez uma organização lá que chama Laços de Amor para mulheres que tinham câncer de seio, e ela estava em estado avançado. E ela morreu semana passada, eu nunca conheci essa mulher. Eu já fui para Belém 2 vezes e não pude encontrar porque estava em momentos de que ela estava lá em quimio e tal. Eu nunca vi a cara dessa mulher, troquei mensagens com ela, várias mensagens com ela no privado, e essa mulher me ensinou, eu adoro essa mulher, sem nunca ter conhecido essa mulher. O tanto que ela me ensinou na vida, veio de onde? Veio de Instagram. No Instagram veio e me apresentou essa moça. Sabe, mas assim, aí é estar atento, a vida te apresentou. Então, é lançar o critério de pesquisa que você quer. Eu achei muito legal essa frase que você falou, Ronaldo. Eu nunca tinha pensado que a vida é um Google. Você lança o que você quer pesquisar. E é verdade mesmo. Nem eu acabei de pensar também. Mas ficou ótimo. Mas é verdade. É verdade. É muito Quando isso. Quando você estava falando de Madrid, eu pensei naquela barra do Google. É o que a gente escolhe. E eu acho que, assim, simplifica a vida. Assim, conversa, eu acho que isso aqui, um bate-papo com pessoas que a gente confia, que a gente gosta, e pessoas... Com essa inteligência que eu falo, é uma inteligência na coisa de vida, ou pessoas que buscam entender a vida, que buscam se entender, né? Isso também é uma coisa que ajuda muito, que enriquece, que simplifica a vida. E cada um vai dando uma informação, nossa, isso aqui me ajuda a entender um pouco mais, né? Sim. Gente, palavras finais. Ronaldo. Eu vou citar aqui, você começou a falar, eu me lembrei também de uma outra mulher, Cristina, que essa é minha terapeuta de fundo, assim, psicóloga mesmo aqui de Belo Horizonte, Maria Cristina Ferreira. A Cristina, ela me deu um livro para ler que chama Alô, Senhor Deus, e que é Ana. É um livro muito interessante. Ele sou eu, ela me deu um chute na testa quando ela me deu aquele livro para ler. O livro tem uma passagem, só para fazer uma homenagem à questão de religião também, que isso simplificou muito a minha vida quando eu vi isso também. Então, uma frase que a criança Ana, ela achou um cara para cuidar dela, né? No final, Ana era o próprio cara, era a criança do cara. Mas aí a Ana perguntou, fulano de tal, eu esqueci o nome do cara, qual é a diferença de Deus e de anjo? Aí o cara do livro foi responder assim: Deus é tudo aquilo que está do lado de dentro e anjo é tudo aquilo que está do lado de fora. A partir do momento que você consegue perceber que, na verdade, você é Deus, você é capaz. Você é tão insignificante e tão capaz de mudar o mundo. Eu acho que essa insignificância do lado dessa extrema capacidade que a gente tem, eu acho que isso é um fator que ajuda a gente a entender o que a gente está fazendo nessa vida, sabe? Independente se tenha outros ou não.
E assim, ter a palavra eu no nome Deus é o máximo, né? Para mim tem essa sabedoria que é eu mesmo, né? Para mim é desse eu, Deus, né? Que tá dentro. Thaís? Eu acho que é isso. Acho que todo mundo... Acho que a gente conseguiu falar, a gente conseguiu explicar um pouco para, né, mostrar um pouco o que é descomplicar a vida e mostrar para as pessoas que não tem receita. É o que você sempre fala para mim, Dri. Não tem receita de bolo. Eu acho que a gente tem que levar a nossa vida enquanto a gente está... Eu acho que é ser feliz, enquanto isso não passar por cima do outro, para mim tá tudo certo. E ser feliz é um aprendizado. Também não tem receita para... Como é que eu vou ser feliz hoje? E que muda com o tempo, você tem que estar atualizando isso. O que me faz feliz hoje, provavelmente não é o que vai me fazer feliz daqui a 10 anos, porque eu sou outra, o mundo é outro. Não tenho É dúvida nenhuma. um constante processo de... Aí o que o Ronaldo fala, de introspecção, né, Ronaldo? De auto-observação, né? E um remédio bom para introspecção, de novo, é o vinho. Não acho nada mal. Vamos testar tudo aqui. Gente, super obrigada. Ronaldo, obrigada. Super obrigado. Obrigada, Ronaldo. Prazer. Quando eu for para África, que vocês me convenceram, só que eu vou no seu esquema, não estou pronta para o da Thaís. Né? O meu ainda é Nutella, o meu é super Nutella. Exatamente, eu vou no teu. Aí no próximo você vai no meu. Isso, bom, um ano cada um. Isso, combinado. A África é muito legal, gente, é muito legal. É incrível.